Sanderson, Certo, muito pode bom. Olha, vamos lá pra começar. gente, Anderson, onde é porque que eu você sei que está? Tudo bom, professora De Rosa? paz, né? Estou vendo aí o pessoal, Você Pedro, também meu amigo. está de férias hoje? Eu estou afastado para o doutorado. Não, sim, mas hoje é feriado, então você hoje está de férias também? Ou hoje é véspera de feriado, né? Aí está aqui contribuindo com o grupo. Que bom. Contribuindo. Bem-vindo. Obrigado, professora Rosa. Estou vendo então aí que meu amigo Renato Mota está logado também. tem uma galera boa aqui, Sanderson. Sanderson, Tem. Tem eu vou pedir a Jefferson, né? você, eu vou já passar a palavra para você e vou pedir a você que você mesmo se apresente, certo? Porque ninguém melhor para Uhum. se apresentar do que você mesmo. Fique à vontade. Eu já falei com o grupo que é um bate-papo, é bem informal, né? Você fique à vontade. A gente vai ouvir a sua explanação e deixar as perguntas para o final. Pode ser? Para não te interromper? Pode ser, pode ser. Pronto. Então, beleza, conte-nos tudo, não nos esconda nada. Fique à vontade. Tá bom, boa noite a todos. Eu vejo aí que tem pessoas conhecidas aí, ó, vários, né? Citei o nome, tem Daniel Canuto aí, Jefferson, tem Walter Leide, Sora Rosa. Então, boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Sanderson Lopes Dornelles. Sou graduado em Arquivologia pela Universidade Federal de Santa Maria. Vim parar no Nordeste por causa da Força Aérea. E 2013 eu tive um período em Recife, Pernambuco, e atualmente, né, sou arquivista desde 2013 do Instituto Federal da Paraíba e desde 2016 professor da Universidade Estadual da Paraíba no curso de Arquivologia. E atualmente estou afastado para doutorado, estou fazendo meu doutorado na Universidade Federal de Pernambuco, do qual eu obtive o título de mestre na mesma universidade. Né? A minha temática, eu sempre gostei de tecnologia, né? E tive a oportunidade até de contribuir na implantação do sistema eletrônico de gestão de documentos da Força Aérea. E atualmente a gente trabalha com o SWAP. Como eu falei para a professora Juliane, aqui é bem informal a apresentação, né? É fruto de uma revisão sistemática que eu fiz na disciplina do professor Wagner Junqueira, da UFPB. Então, ali ele, assim, sou muito grato a ter feito essa disciplina de tecnologias da informação e hoje utilizo muitas ferramentas, né, que potencializa a pesquisa. Então, através dessas ferramentas, eu fiz essa revisão sistemática sobre a inteligência artificial na gestão documental. Eu até estava conversando com o Juliane sobre a questão da tradução, né? Se você for para tradução literal, você não encontra gestão de documentos em inglês, né? Vai ser o Records Management. Inclusive, até problema até hoje, porque se você pegar textos da literatura inglesa, para a gente aqui de língua portuguesa, até espanhol, não tem tradução. Aí você fica confuso, né? Essa questão do recordes. E depois de anos de arquivista que eu fui me dar conta disso, né? Que a gente geralmente pega já tudo mastigado, né? Mas se você for mergulhar nessas literaturas internacionais, então tem problema nessas questões aí. Né, do registro, né? Para a gente o literal é registro, mas é o recorde. E não tem tradução. A tradução mais próxima e mais completa é documento de arquivo. Que aí tem o mesmo significado, aquele de conjunto de documentos produzidos e recebidos no decorrer de atividades, que é o mesmo do recorde. Se você for estudar os sistemas, né, que a gente estuda o CIGAD,
que é um modelo conceitual, né, brasileiro, você não encontra esse termo na literatura de língua inglesa. Você vai encontrar IRMS, que junta gestão de documents e gestão de records. Então, é uma questão assim que no Brasil, assim, agora que eu estou afastado do doutorado, não sei se alguém já falou, mas é uma dificuldade, né? Tem textos mesmo, eles fazem muito essa diferenciação do que é a gestão de, que eles chamam o records, né? Management, por exemplo, se fosse o management de document. Eu encontrei um autor inglês, né, que ele fala sobre isso, né? Da questão do record e do document. E ele traz um exemplo bem claro sobre isso. Ele fala que um cartão postal é um documento, né? Só que para ele ser record, que é registro no literal, ele tem que ser preenchido. Aí sim esse documento, esse cartão postal é um registro. Né? Mas então, aí eu fiz essa introdução desse problema de tradução, né? Porque nas bases internacionais, eu vou apresentar agora, vou fazer a apresentação dessa revisão, né? Que aí eu tive que usar esse termo, né? Records Management. Por exemplo, eu acho que se alguém teve tempo, né, passei para Juliano o link dessa minha revisão, né? E tem em várias partes do texto a gestão de registros, que equivale à gestão de documentos de arquivo. Eu vou compartilhar aqui a apresentação. E agora eu não vou vê-los, né? Então, deixa eu abrir aqui. Aí vocês me dizem se já está aparecendo. Tá começando. Pronto, estamos vendo sua tela. Pronto. Então eu fiz essa introdução, né, porque depois nos debates, né, vocês vão dizer essas impressões também, né? Se vocês têm perceberam isso e dessa questão dos recordes, né? Que é muito forte essa diferença que eles fazem na literatura de língua inglesa, né? Então vamos lá. Então o título é Aplicações de Inteligência Artificial na Gestão Documental, né? Revisão sistemática, aí eu utilizei a lista, né, que é uma base da CI, a Emerald e a Scopus. Se hoje entrei, né, pelo portal CAPES, né, toda aquela questão do café, hoje em dia a lista e a Emerald, infelizmente, não estão mais disponíveis, só Scopus. Por que, infelizmente? Porque os textos mais da área de CI, né, de arquivística, né, de Archival Science, foram encontrados na Emerald. E encontra-se na lista, mas mais na Emerald. É uma pena, né? Porque a Scopus, como mais à frente vocês vão ver, é uma base robusta, né, da Elsevier, né? Então, ela é uma das gigantes, né? Ela bate de frente com a Web of Science, né, que é americana. Mas ela trouxe mais resultados, aí vocês vão ver, esmagadoramente de aplicações em medicina. Né? Eu já estou dando o spoiler aqui dessa minha revisão sistemática. A maioria dos artigos eram nessa área de gestão de prontuários, né? Mas aí mais à frente eu falo mais sobre isso, que no mundo lá fora é mais evoluído, né? Enquanto o Brasil, há pouco tempo, que uma aluna fez um trabalho sobre a questão do prontuário digital, é coisa novidade no Brasil. E nos Estados Unidos isso aí há muito tempo já existe prontuário eletrônico nos Estados Unidos, né? Só a partir de dezembro. Então, qual foi o meu objetivo? Né? Então, o objetivo foi identificar as aplicações da inteligência artificial na gestão de documentos, né? No caso dos records management. Né? A metodologia, né, ela não é aplicada, né, porque foi básica, né?
quanto à natureza da pesquisa básica, mais para conhecimento, exploratória, descritiva, quali-quantitativa, né, e a revisão sistemática com critérios de inclusão e exclusão. Então, os termos de busca, né, eu já fiz essa breve introdução, foi, né, o termo em inglês é esse mesmo, para inteligência artificial, né, Artificial Intelligence e Records Management. Eu realizei, foi na época da disciplina do professor Wagner, né, que foi em 2021, no segundo semestre de 2021, que eu realizei essa revisão. Então, as bases de dados, né, como já falei, infelizmente não está mais disponível pelo portal CAPES, a lista, né, que é a Library of Information Science and Technology, né, que essa daí é da área de CI. Tem outra também que é a LISA, né, essa aí pegar alguns estudos, aí também ela já não, desde essa época já não estava disponível, agora não está disponível. E a Emerald, né, Emerald Inside, que é uma revista de gestão, e inclusive ela tem um periódico da área mesmo, da arquivística, muito conceituado, né? E que indexa artigos da área de gestão. E tem a Scopus, né, que essa aí nem se fala, da Elsevier, né, é a gigante, né, que é uma plataforma multidisciplinar e bem difundida, né. Inclusive, ela que tem o software de gestão de referências, né, que aí é uma das ferramentas que eu utilizei, né, que é o Mendeley. Então, a revisão ela é dentro dos princípios Prisma, né, que você tem que ter critérios de exclusão e inclusão. Então, por que a revisão sistemática ela tem que ser criteriosa? Para dar o arcabouço teórico, né, irrefutável, né? Claro que escapa alguns artigos, né, importantes, né, mas ela é muito eficaz, né, para você querer ter uma sustentação acadêmica, né, fazendo todo esse protocolo de revisão sistemática, né? Então, os critérios de exclusão foram textos não disponibilizados por completo, né, porque alguns é só resumo, né, não tem o texto completo, né, disponibilizado pela CAPES. Como também muitos estudos que não contemplam uma abordagem, né, que no caso era a respeito da inteligência artificial, a gestão documental, né, entende-se como abordagem de aplicações de tecnologias associadas no quê? Né, que é a gestão, a produção, armazenamento e uso, né, dos registros informacionais. E os critérios de inclusão foram artigos de periódicos, trabalhos publicados em eventos, livros e capítulos de livros. Né, peguei um período curto, né, porque foi de 2016 a 2021, né, para pegar os últimos 5 anos, né, nessa linha de tempo. O idioma é o inglês, né, e aqui eu fiz umas análises bibliométricas, né, com os dados extraídos dos autores, as citações, os títulos dos artigos, os anos da publicação, palavra-chave, instituição dos autores, né, para saber a geografia, né, onde é quem está produzindo, né, periódico de publicação, idioma e área de conhecimento. Esse aqui é o fluxograma, né, o padrão do Prisma, né, que você tem a parte de identificação, a parte de seleção, elegibilidade e inclusão, né. Então, assim, eu peguei assim um total de 218 artigos, né, e cheguei a 79 para fazer essa revisão sistemática. Aí os recursos, né, como eu bem falei, né, das ferramentas, né, que eu tenho utilizado e que fomenta muito hoje em dia, assim, ajuda bastante, né, até ajuda a automatizar as pesquisas, né, que é o Mendeley, né, tem o Zotero também, o Mendeley é todo em inglês e tem o Zotero, que tem tradução em português. E aí fica a dica, aí você também sofre um pouquinho com a BNT, porque se os metadados estiverem bem preenchidos, você consegue gerar automático as referências, né? Eu fiz uma análise bibliométrica, né, com esse software é livre, pode baixar e pode usar, é o Voz Viewer, né, para saber a relação de coautoria, né,
as palavras-chave mais citadas, né, que ajuda a ver se a pesquisa realmente ela está dentro do que você procurou de palavra-chave, né? Coleta de dados altimétricos, aí eu utilizei o próprio o aplicativo do Mendeley e também a rede social, né, do ResearchGate, né, que aí até recomendo aí quem não pertencer, porque inclusive pela ResearchGate você consegue até recuperar artigos, né, que pode estar em periódicos fechados, né, você consegue, que aí os autores eles disponibilizam. Então, o ResearchGate, fazendo aqui uma comparação, seria o Facebook acadêmico, né? Então, muitos dos autores que eu encontrei nessa pesquisa estavam no ResearchGate lá. Análises qualitativas, né? Que aí que foi realmente a análise do que é a aplicação de inteligência artificial na gestão de documentos, né? Que aí eu vou, nos próximos slides, vou apresentar. E aí eu utilizei um software para fazer a análise qualitativa, que é o NVivo, né? Esse software aí, assim, em termos de licença, é caríssima, né? Então eu fiz só como é que é teste e se quiser compre, e só dava 15 dias. Então foi bem rápido para fazer essas análises aí no NVivo, né? Que é um software de análise qualitativa. Inclusive tem o Atlas TI também, que é o outro software também igualmente bom, né? E a lógica dele é você criar códigos, né? Categorias, e você vai, nos textos, você vai codificando essas partes, né? Então, otimiza muito, né? Eu diria assim, a grosso modo, esse software é um fichamento automatizado, né? Aí, por exemplo, eu coloquei lá conceito de inteligência artificial. Então, claro que eu li todos esses textos lá dentro do software e só clicava naquele código, já vinha todos os textos, né? Todas aquelas seleções que eu fiz nos textos com conceito. Então, isso aí automatiza as pesquisas, né? Contribui bastante. Um pouquinho de conceito, né? Inteligência artificial não é algo novo, né? Inclusive, nem falei, nem mencionei agora, tá no boom do momento, não, o top one das discussões, né, com o software de produção de linguagem natural, né, que está em voga, né, a questão do magnata no mundo, Elon Musk, né, todas essas questões, mas isso aí inteligência artificial, né, segundo esse autor aqui, estrangeiro, né, o Boom 2020, fala que não é um tópico novo na imaginação humana, né, embora muitos datem suas origens como um fenômeno moderno, né, em 1956, um workshop realizado nos Estados Unidos, né, nessa universidade aqui, Colégio Dartmouth. Desde aquela época, a inteligência artificial passou por muitas fases de desenvolvimento. E aí, aqui, esse autor aqui, né, é das descobertas, Roland e outros, ele é australiano, então ele é voltado para a área de arquivologia, então ele foi, assim, fundamental na análise mais de inteligência artificial na gestão documental, né? Como eu vou falar mais adiante, foram poucos textos específicos e contributivos para a área específica de arquivologia. Eu peguei o conceito dele aqui, né, que ele fala que a inteligência artificial ela evoluiu desde os primeiros dias da computação, né, e de fato, desde antes, se alguém tiver uma visão mais ampla das tecnologias, que ajudam a automatizar o trabalho do conhecimento humano. Vejam bem, essa aqui é o ponto-chave da inteligência artificial. O que é inteligência artificial? É as máquinas aprendendo com os humanos. E a questão toda da inteligência artificial é que ela maximiza atividades humanas, né? Então, essa é a chave do conceito, né?
Então ele coloca, né, entendemos a inteligência artificial como envolvendo sistemas digitais que automatizam, né, auxiliam em atividades que associamos ao pensamento humano. Atividades como tomada de decisão, resolução de problemas, aprendizagem e criação. Na verdade, tem a visão ampla de que a inteligência artificial se manifesta em um espectro multidimensional, compreendendo escala, né, velocidade, grau de autonomia e generalidade, abrangendo assim uma gama de técnicas e tecnologias de automação. Essa que é o conceito, né? É automatizar, né? Os sistemas automatizam, a inteligência artificial ela automatiza N vezes mais. Esse que é como é que eu vou dizer, o coração do conceito de inteligência artificial. Tem aqui uma autora da área de CI, né, Neves, ela vai falar sobre essa questão, né, como a gente produz, né, na arquivologia, na área de CI, tem que ter esse tributo, né, de colocar algum autor, né, e ultimamente só tem sido ela. Você olha lá na Braxi, essa autora aqui que tem escrito sobre inteligência artificial no Brasil. Ela vai falar que a sociedade tem um conjunto de tecnologias disruptivas, né, um termo também em voga, né, tecnologias disruptivas, né, muita gente tem escutado ultimamente, né, que possui um maestro, né, então o maestro da vez é a inteligência artificial. E essas tecnologias no campo da CI, aliadas ao uso de dispositivos, né, inteligentes e da computação cognitiva nos espaços de construção do conhecimento, vem avançando paulatinamente, né, proporcionando o quê? Novas formas de interação com os sujeitos. E aqui vamos lá os resultados quantitativos, né? Como eu falei para vocês, vai aparecer aqui os resultados da área de medicina, né? Então, aqui foi utilizando o Voice Viewer, né, que ele vai dizer as palavras-chave, né, de 1.522 palavras-chave, a cada 5 termos, 73 palavras-chave apresentaram a maior ocorrência, né, no total das 79 publicações. Então, aí, ao centro é o quê? Records Management. E aí começa a aparecer o que tem de tecnologia da inteligência artificial. E a inteligência artificial, ela é um carro, ela tem várias tecnologias agregadas, né? As principais é a machine learning, a deep, né, que é a profunda, e a linguagem de processamento natural, né, que aí tem o termo em inglês aqui, que mais à frente eu apresento para vocês. Mas aí apareceu, né, o resultado que eu falei, que há em peso a medicina, né? Que aparece aqui, né, principalmente com os termos, né, Electronic Health Record, né, Electronic Medical Record, toda a gama da área de medicina, né. E aqui eu falei das tecnologias, né, que é a Machine Learning, Natural Language Processing, e a Deep Learning, né, que é as camadas mais profundas da Machine Learning, né, que é a linguagem de máquina, né? Aprendizado de máquina. Então, as publicações mais citadas, assim, todas da medicina, né? Destaque especial para a área de saúde, né? O uso de tecnologias de inteligência artificial e as aplicações delas para otimizar as análises de dados clínicos com fim de tratamento de doenças, né? Aqui são os resultados, é para isso que eles utilizam a inteligência artificial, né? Que é mais uma medicina preditiva, né? Eles fazem o acompanhamento de dados, né, de registros vitais, e aí eles já têm um alcance do que pode prejudicar, né, naquela pessoa, naquele paciente, a inteligência artificial nesse sentido que eles utilizam na área de saúde. Aí peguei assim para fazer a bibliometria, periódico, né, um número de citações, né? Aí eu peguei o top 10 aí dos artigos. A relação de coautoria, né, para saber quem produz com quem, se há uma rede, né? Essa aqui foi bem dispersa, né?
Ou seja, a gente vê que são grupos isolados, né, dentro nessa minha amostra, né? Não há conexões entre eles. Então, esse grupo aqui que está, acho que a imagem em vermelho, grande, esse aqui é um grande grupo multidisciplinar da Noruega, né? Então, eles, assim, tanto é que tem um autor aí, que ele é um médico, ele nos próximos slides, ele é o que é o mais citado, ele é muito influente na área aí, né? E é um médico que produz muito nessa área de inteligência artificial. Aí tá o nome dele aí, né? Os autores, né? Isso tudo aqui eu peguei no ResearchGate, né? Scores, citações, quem tá lendo os artigos, né? Recomendações. Mas também peguei muitos alguns autores aí, tem muitos chineses aí, que também são da área de tecnologia, né? E alguns deles são filiados a universidades americanas. Tem um egípcio aí também que se destaca também, esse Shaker. Agora, para falar em egípcio é ruim, né? Sapá, ele é bem influente também. Pode ver que ele é recomendado por 205 pessoas. E aí vem os resultados, né? Esmagadoramente a saúde, com 66 publicações, mas a arquivologia apareceu bem, né? Apareceu com 7. Apareceu também a área de ontologia, a questão de auditoria, né? O accountability, sistemas de informação pervasivos, megaprojeto, jurídica, até me surpreendeu de aparecer pouco a área jurídica. Diplomática apareceu e biblioteconomia com só uma publicação. Então, a saúde, né, liderou, né, dos 66 trabalhos da saúde, 63 tratam de aplicações de inteligência artificial em registro de saúde, né, cujos objetivos buscam extrair do prontuário médico, né, que é o termo aqui em inglês, né, Electronic Health Record, tradução ao português, registro eletrônico de saúde, benefícios para a recuperação rápida de dados e informações dos pacientes. Além disso, destaca-se a utilização dessas tecnologias para a produção de conhecimento preditivo, né, sobre determinadas doenças, né, e aí são as doenças mais comuns hoje em dia na população mundial, né, que é a diabetes tipo 2, que cresce muito e que apareceu em 2 trabalhos, assim, com bastante evidência, e a partir de dados e algoritmos computacionais, né. A arquivologia foram 7 trabalhos, né? Desses 7 eu destaquei 4 trabalhos como os mais importantes, né? Que trataram de temáticas sobre transparência de registros e acesso à informação arquivística, potencializados pelas tecnologias, assim como recuperação de grande quantidade de dados, né, para sua ordenação. Além disso, tratam de funções arquivísticas fundamentais do trabalho de gestão documental, né, tais como processamento de fluxo de documentos até o arquivamento, classificação e avaliação arquivística. Mais à frente eu trago as provocações, né, desses trabalhos aí. A questão de ontologia, né, apareceu com 5 trabalhos, né, selecionados para as análises, né, as regras de ontologia, são utilizadas como auxílio na descrição de informações, com a finalidade de recuperação, extração, interpretação delas, né? Mais ligado a processamento de linguagem natural, né? Que é uma das tecnologias, né? Desse guarda-chuva da inteligência artificial. Daqui eu citei o quadro, né? Tirei um quadro, que aí, como eu já tinha falei bastante, né? Então, as descobertas, essas aqui são as tecnologias do guarda-chuva, né? Da inteligência artificial. Apareceram outras, né? Inclusive, apareceu outras tecnologias, mas não com tanta evidência como essas aqui, né? Que é o machine learning, né? Que é aprendizado de máquina, foi citado em 40 vezes nos textos, né? Teve várias citações, né? Aqui eu trago um conceito, né, desses autores internacionais, né, que são as técnicas de aprendizado de máquina,
têm sido amplamente utilizadas para extrair informações de uma grande quantidade de dados, né? E aí vem as camadas mais profundas, vem essa questão aqui do natural language processing, né? Processamento de linguagem natural, né? Que está mais ligada à busca, né? Ao acesso de informações, pode assim também estar ligada à classificação, né? Que é o processamento de linguagem natural, e essa aqui é a tecnologia carro-chefe do software agora da moda, né? O chat LGGT, agora fugiu o nome, que é o da moda agora, né? Então ele se usa disso aqui, né? Processamento de linguagem natural. Então, essa abordagem aqui trata da interpretação automática por computador de dados, né, contidos em um texto narrativo, um texto simples, e requer uma estrutura específica para processar. E depois vem essa aqui, na Deep Learning, né, que é aprendizado profunda, né, que é o subdomínio da inteligência artificial influenciado pela estrutura dos neurônios biológicos, né, conectados no cérebro. O aprendizado profundo ajuda a processar os dados e identificar padrões, né, ocultos para a tomada de decisões. Modelos de aprendizado profundo são redes de várias camadas, com a transformação entre neurônios em cada camada, né? Na arquitetura em camadas de aprendizado profundo, as camadas superiores extraem os recursos de alto nível e as camadas inferiores extraem os recursos de nível inferior. As considerações, né, que aí dessa revisão, né, eu expresso o número de estudos sobre otimização na extração de dados clínicos de registros eletrônicos de saúde, por meio da inteligência artificial, né, produção de conhecimento preditivo a respeito de determinadas doenças, tendo como maior veículo de indexação a base da Scopus. Visualização de estudos relevantes para a gestão de documentos, obtidos na maioria na base de dados Emerald, né, com ênfase na função de avaliação de registros informacionais, atividade técnica e conceitual inerente ao fazer arquivístico e de impactos imprescindíveis à manutenção de arquivos com valor probatório, informativo para a produção de novos conhecimentos. Então, depois, no debate, eu vou citar os artigos mais interessantes, né? E tem um artigo que fala, que é um estudo na Suíça, sobre essa questão da avaliação, que eles estão criando requisitos, né? E algoritmos para fazer a avaliação automatizada, né? Automatizada de forma com inteligência artificial. Então, eles estão, é um estudo embrionário ainda, né? Mas eles já estão formulando requisitos, né? Algoritmos computacionais, né? Para fazer essa avaliação automatizada, né? A gente sabe que no Brasil, né, não é recomendado, né, ser automatizado, tem que ter uma notificação para a pessoa autorizada, né, processar, mas eu mesmo nunca vi nenhum software no Brasil hoje, nem mesmo fazer notificação que aqueles documentos têm que ser eliminados, né? Então a gente está muito atrás disso, né? Tá muito... E o pessoal que está trabalhando com inteligência artificial está criando já requisitos, e lá eu digo, lá fora, né? Então no exterior, então há muito tempo já tem os sistemas de gerenciamento de registros que fazem essa avaliação automatizada, né? Infelizmente no Brasil a gente não tem ainda, né? E eles trabalham nessas questões aí, esse artigo aí na Suíça. Aqui também, né, demonstrou-se também as potencialidades das tecnologias de inteligência artificial para tratamento de dados e informações, sejam estruturadas ou não estruturadas, né? Outra questão também, né? As estruturadas são os bancos de dados, as não estruturadas são os documentos que a gente cria, né, no computador, planilhas, né, documentos em editor de texto, né? Eles são considerados as não estruturadas, né?
das já mencionadas e descritas na área de saúde, arquivologia, como também de ontologia, contábil, sistemas de informação pervasivos, megaprojetos, jurídica, diplomática e biblioteconomia. E por que não, né, afirmar sobre a aplicabilidade em todas as áreas que produzem e acumulam informações em âmbito digital, né? É o que vai acontecer, né? Várias outras áreas também vão adotar inteligência artificial, né? Então, reafirma-se aqui aí as minhas considerações, né? Nem mesmo antes mesmo de ver essa discussão mundial sobre questões de moral e ética, né? Eu mesmo já tinha colocado aqui nas minhas considerações, né? Que a necessidade de que essas tecnologias sejam desenvolvidas e aperfeiçoadas de forma responsável e ética, né? Que é o que está em voga agora, né? Dessas questões dos limites de uso, né? Serem oficializados, né? Normatizados, né? Estarem em leis, né? Além de que sejam estabelecidas redes de desenvolvimento científico para soluções de manutenção de registros, né? Arquivísticos auxiliados pelas tecnologias da IA que possam beneficiar o maior número de pessoas e instituições do mundo, né? Essa aí foi a apresentação. Vou fechar aqui e voltar aqui. E aí, Juliano, fica aberto aí para discussão. Pois é, Sanderson, olha, muitíssimo obrigada. Durante a sua fala aqui, o chat bombou, sabe? Foi assim. Eu não consigo. Mas a gente vai, eu vou pedir ao pessoal aqui para poder. Não vou Eu ficar vou abrir falando aqui muito. Isso. Eu vou deixar os pesquisadores fazerem as perguntas, se manifestarem e vou fazer o mínimo de intervenção possível porque foi muito legal, muito esclarecedor. Eu só quero dizer uma coisa. Só reforçar aqui para os membros do grupo de pesquisa que eles vejam o quanto é importante, o quão é importante uma revisão de literatura, né, Sanderson? Ela é o pontapé inicial, ela é a base para que a gente possa caminhar com mais segurança nas pesquisas, né? Então, assim, o nosso grupo ele está começando pela revisão de literatura. A proposta, né, é começar por uma grande revisão de literatura e também gostei muito que você trouxe assim ótimas ferramentas. Depois eu vou trocar mais figurinhas com vocês sobre as ferramentas. Mas vou abrir para o grupo, podem abrir o microfone e fazer a pergunta, tá certo? Fiquem à vontade. Levantem a mão e abram o microfone. Ezequiel, vamos lá. Seu microfone não está aberto, não. Não estou ouvindo. A gente não está escutando. Se tiver com problema e quiser digitar, também fique à vontade, viu? Que aí como está gravando eu faço a leitura. Tá, ele vai digitar. Vamos lá. Ele vai digitar. Isso. Ele tinha feito uma pergunta no começo que foi muito legal. Ele fez uma pergunta sobre como é que a gente aplicaria isso na gestão de documentos, né? A inteligência artificial. Aí você respondeu logo na sequência. Foi bem interessante. Num quadro que você mostrou. Ele está digitando. Vamos aguardar. Mais alguém quer fazer alguma coisa enquanto o Zeca digita a pergunta? Renato. Ele está escrevendo. Pronto. Enquanto ele escreve, Renato pergunta. Vai, Renato, diga, querido. Não, vamos deixar o Ezequiel mandar a pergunta primeiro. Tá. E aí, a partir da pergunta dele, eu vejo se vai contemplar o que eu quero. Porque, na verdade, nem mais uma pergunta, é muito mais uma reflexão de que
E uma angústia justamente na prática arquivística que eu tenho, Sanderson, e assim, é a avaliação de que o papel arquivista, né, da ação arquivística, do arquivista numa instituição, passa por a toda a taxonomia que temos dos instrumentos de gestão e na identificação, quer dizer, essa ação cognitiva de identificação dos instrumentos técnicos, para a partir dos instrumentos técnicos, utilizando a taxonomia, o nosso conhecimento aplicado nesse exercício de inteligência humana, de efetivamente pensar e identificar a documentação, classificar a documentação, quer dizer, tem algumas ações aí de pensamento, de reflexão também, para a prática arquivística. E a inteligência artificial seria, no nosso caso, fazendo uma alusão muito metafórica, de um filme da década de 70, que é Contatos Imediatos do Terceiro Grau, que é o aparecimento dessa inteligência, como aparece no filme, um monolito, e o que esse monolito vai se transformar no futuro, que é a própria inteligência artificial. Então, a gente caminha aí em algo que já é concreto e já tem um tempo. Ficou muito em voga a disputa entre a inteligência humana e a inteligência artificial através do jogo de xadrez, e cada vez mais um aperfeiçoamento dessa inteligência artificial. E esse talvez seja a grande... É Letícia aqui que está se manifestando também. Né, porque esse processo cognitivo que a gente vê da criança até o desenvolvimento do adulto, nesse desenvolvimento cognitivo, a inteligência artificial também está passando. Você vê aí, década de 50, década de 70, os embates que tinham no jogo de xadrez, e hoje, eu estava recentemente, essa semana, eu estava assistindo uma provocação do Leandro Carnal, mostrando, junto ao chat GPT, GCT, fazendo perguntas e localizando aí aonde que estava dentro dessa inteligência, e fazendo relação com pessoas com a mesma pergunta, né? Você vê a diferença, mas estamos num estágio em que cada vez mais a gente vai ter dificuldade de identificar o que é uma inteligência artificial para uma inteligência humana. E aí, isso não é problema. É a sociedade desenvolvendo. É problema pensar no contexto social e econômico e, sobretudo, dentro de uma hegemonia capitalista que, efetivamente, torna obsoleta a existência humana. Então, a gente está aí entre uma matrix, entre um contato imediato do terceiro grau, e aí é essa provocação. E aí a arquivologia, dentre todos esses parâmetros, o que você aponta ali, que já se tem estudos sobre gestão, classificação, quer dizer, toda a ação intelectual arquivística, ela já está começando a sendo absorvida por essa inteligência artificial, e, ao mesmo tempo, uma dificuldade muito grande dos diversos sistemas que aplicam, que a gente tem que adotar como documentos natos digitais, que não conseguem, por exemplo, fazer o mínimo, que é identificar a perda de prazo numa fase corrente, para a gente efetivamente atuar enquanto profissional da informação. Então, essas são algumas reflexões, e eu estou bastante empolgado assim, com a perspectiva desse grupo de pesquisa. E parabéns, Sanderson, seu trabalho é fantástico. Valeu, meu amigo Renato. A pergunta foi digitada aí. Ele digitou aqui. Eu vou ler a pergunta dele, porque tem a ver com essa fala de Renato também.
Ezequiel pergunta, ele faz uma pergunta e dá um exemplo. Ele pergunta assim, olha, gostaria de saber se existe alguma experiência de inteligência artificial que sistematize de alguma maneira a classificação, avaliação e destinação final de documentos analógicos. E aí ele dá um exemplo seguinte, ó, instituições públicas possuem grande massa documental analógica acumulada, por exemplo, 500 mil caixas de arquivos. Existe alguma experiência hoje que facilite a classificação, avaliação e destinação de um acervo como esse? Ou, por hora, contamos com a tecnologia mais aliada à sistematização das poucas pessoas disponíveis para fazer esse trabalho, tendo elas que digitalizar ou fazer a separação desses documentos? Eu só vou fazer mais uma observação, que foi uma pergunta parecida com essa que instigou a gente trazer esse tema inteligência artificial para o grupo de pesquisa. Então, foi uma pergunta provocada por Tati Cabral e por Daniel Canuto, sabe? Assim, em que ponto a inteligência artificial pode nos ajudar? Aí eu já vou passar a palavra para você e depois tem na fila Jefferson e Daniel Canuto. Bom, e essa pergunta dele contempla o que Renato falou, e inclusive eu falo muito para os alunos, né? A questão intelectual, que ninguém vai, não, acha assim, não vai substituir o arquivista, fazer o plano de classificação e a avaliação. O que a máquina faz? Ela automatiza, né? Essa questão que ele falou do analógico, é que no Brasil não tem, mas os sistemas convencionais que eles chamam lá de Electronic Records Management, ERMS, e eles usam o Document também, ERMS Document. Hoje em dia é o ECM, né, que ele contempla todas essas funcionalidades de gestão de registro, gestão de documentos. E hoje a Gartner, né, que é a Agência Mundial de Tecnologia, apontou para a evolução do ECM. Foi até numa revisão sistemática que eu vi, só ver aqui para vocês, já tem outra definição. E agora o ECM evoluiu para... Já está abrindo aqui. Ela evoluiu para uma plataforma de serviços de conteúdo. Nossa! Por que plataforma de serviços de conteúdos? Por causa da computação em nuvem, né? Bom, a pergunta de Ezequiel é como é que vai automatizar. Como eu falei, tecnologias a gente tem que ter em mente que é meio. O que eles fazem? Ele automatiza. Então, por exemplo, essas questões do analógico, né, o tradicional, o papel, já é feito pelos sistemas. A própria CICAT fala que você tem que gerir documentos natos digitais e no caso, as referências sobre os analógicos, né? Caixa tal, utilizando a descrição, né, dessa documentação. O que a automatização ia fazer? Ela ia fazer de forma automática, automatizar no próprio sistema a eliminação, que o Renato falou lá, do tempo, do período, né? Que você cria o documento e ele vai seguir uma tabela de temporalidade, né, no sistema. O próprio sistema, inteligentemente, já ia fazer essa eliminação do documento. No analógico, ele ia avisar, né, como os sistemas tradicionais fazem, né? Isso que ia resolver, né? Então, o que acontece? A máquina, ela automatiza uma atividade. É isso que ela ia fazer também, ajudar no analógico. O que a inteligência artificial faz, ela é muito mais rápida, né? A questão é a velocidade, né, dessas questões aí. Então, Renato levantou um ponto chave, né, nessas questões aí do ser humano, né, da questão do fazer da classificação e do fazer da tabela de temporalidade. O que essas tecnologias fazem? Elas automatizam. Agora, sobre a avaliação documental, a gente não pode se esquecer que o digital, e aí os estudiosos falam, é os metadados, né? Então, o ponto-chave é você ter os metadados preenchidos. Se você não tiver os metadados preenchidos, aí você não vai conseguir nem com a inteligência artificial automatizar. Então, a chave da avaliação documental é a questão de metadados. A gente fala dos sistemas de metadados, né? A grosso modo, o que é o metadado, né? Tem o double core
Você cria em qualquer sistema, né? Pergunta o nome, o assunto, né? A data. E aí a inteligência artificial, aí o Renato tocou nesse ponto, ela já faz isso automatizado, né? Quando você captura um documento, né? Digitalizado no sistema, isso aí já é instantâneo, né? Por quê? Porque a máquina já aprendeu a fazer, ela faz esse reconhecimento automatizado. É isso que eles trabalham, né? Principalmente na avaliação e na classificação arquivística, né? Você digitaliza um documento, ele mesmo já vai fazer, né? Um exemplo assim que a gente tem acesso, né? É esse Google Lens, né? Você pega a câmera, o Google Lens, mostra, ele já vai fazer a descrição. Né? Então, aí já tem alguns princípios, né, de automatização, né, nessas questões aí. Então, o que aconteceu com vamos lá, os padrões, né, o EARC Brasil, né, ele até atualizou porque a primeira vez não tinha esquema de metadados, que aí são os metadados arquivísticos, né, se baseia no quê? Na descrição, toda a descrição da arquivística, né. Eu não sei se eu respondi, mas assim, na questão dos analógicos, os sistemas normais já têm que fazer essa questão. A caixa tal está em qual lugar, né? E tudo isso tem que ser preenchido, né? Dentro dos metadados sobre aquele objeto digital, né? Tem um complicador também, que aí eu vou falar um pouquinho da minha tese, né? Eu tentei esse tema de inteligência, mas não consegui emplacar. Então, mas já emplaquei a questão de políticas de gestão de documentos, né? A minha tese é elaborar diretrizes. E eu estou mergulhando muito nos padrões internacionais, né? Que é o DOD, né? 5015, americano. Aí eu achava que ele não está atualizado desde 2007, mas ainda está em voga. Ele tem o quê? Certificação. Então, o que eles chamam? Eles chamam de um grau mínimo de maturidade e uniformização de sistemas. E funciona nos americanos. Até hoje, um departamento das Forças Armadas, ela faz certificação desses softwares. Né? Os softwares que eles chamam de gestão de registros. Né? Então, até hoje, eu estava em dúvida, mas eu entrei no site lá e até hoje eles fazem. Tanto é que o site dizia que estava atualizado uma lista de produtos, né, que aí vocês já, algum estúdio, assim, o pessoal da área já sabe, né, o Alfresco, ele é certificado pelo DOD, está lá, esse aí é o software livre, né, que na verdade é só open source, que ele de livre ele não é, porque o livre mesmo seria totalmente livre, né? O caso dele é só open source, só código aberto. Tem softwares proprietários, né? Tem da IBM, tem da Microsoft em peso, né? Então, quando você pega essa literatura internacional em software de gestão de documentos, né? Você vai escutar muito do SharePoint, né? Que é esse da Microsoft. Então, eles falam muito desse software, né? E assim, no Brasil, assim, é muito pouco, a gente não tem aí nenhum, como o Renato estava falando, nenhum simples notificação, né, que aquele documento deve ser eliminado, não só o analógico, como o digital, se você está preenchendo, gerenciando, né, informações sobre o analógico e o digital, nem isso os softwares brasileiros estão fazendo hoje, né? Verdade. Vamos lá. Obrigada, viu? Os meninos estão agradecendo aqui. E Renato já fez outra pergunta, mas eu vou deixar para o fim da fila, vice Renato, porque tem aqui já algumas pessoas inscritas. Aí vou passar para Jefferson agora. Vá, Jefferson. Olá. Olá, Jefferson. Professor, obrigado aí pela palestra. Eu acredito que o seu artigo vai servir muito, né? Que hoje que está o boom da inteligência artificial falando, vai servir muito como base para a área. Eu vou jogar só algumas questões aqui. A gente tem discutido lá na UFSCar uma especialização sobre inovações tecnológicas, essa parte da inteligência artificial. É um ponto, né, da especialização. E eu tenho gostado muito de um outro professor, que não sei se vocês conhecem, que é o Roberto
Vilhena, acredito que o sobrenome é assim, que ele fala que o que diferencia, né, o humano das inteligências artificiais é a criatividade. E aí, quando ele fala em criatividade, ele não está colocando ser criativo como você ser artístico, né? Aí o que é que ele faz, a reflexão que ele faz? Ele vai lá para Aristóteles, né? E começa a refletir sobre a questão do pensamento humano. E quando a gente começa a pensar, a refletir sobre o pensamento humano, entra a questão da lógica. E aí ele divide a lógica em 4 pontos. E aí ele vem dizer que a inteligência artificial ela está alocada nos primeiros pontos, porque é uma lógica que é proposição 1, proposição 2 é igual a conclusão. Isso nós fazemos, a inteligência artificial também faz, porque ela é um espelho, a gente está programando, né? Essa inteligência. E o que nos diferencia também da inteligência é que a inteligência ela não tem um pensamento não linear. Ela é previsível. Nós somos imprevisíveis. E aí o que é que ele fala que nós, como seres humanos, temos que estar exercitando essa parte, as duas outras partes da lógica, que entra a questão dialética e a questão poética, que isso as inteligências, né, eu não vou dizer que não faz, né, está longe ainda de se pensar essa questão. Porque quando eu penso nesses primeiros pontos da lógica, um pensamento linear, estruturado, tudo bem, é fácil dos algoritmos, né, de algoritmizar. Não sei se essa é a palavra. Mas quando eu penso no outro ponto da lógica, que é imprevisível, porque, por exemplo, eu estou aqui como ser humano, né? Eu tenho um sentimento, mas eu posso sair aqui da minha casa e ter outro sentimento. A inteligência ela ainda não faz essas questões. E eu acho que é nesse ponto que talvez, né, que vá ao encontro até do que a professora Juliana está propondo aqui no projeto de pesquisa, o que o arquivista ele deve exercitar. Porque, por exemplo, se eu trabalho uma questão linear de um pensamento estruturado, eu estou falando das inteligências. Isso ela vai nos dar suporte, seja na classificação ou qualquer processo automatizado. Mas quando eu falo numa questão que até você citou, uma questão ética, uma questão mais de um pensamento não linear, é aí que entra a nossa função, de poder estar gerenciando tudo isso para efetivar, de fato, as atividades. Era mais uma reflexão aí para a discussão. Perfeito, Jefferson, é isso mesmo. Você traduziu bem, né, o conceito. A inteligência artificial ela não pensa, ela é previsível, tanto é que ela tudo isso na matemática, em algoritmos, na lógica previsível e linear, que foi dito, né? O que a inteligência faz? Ela automatiza processos, ela automatiza coisas que o ser humano é capaz de fazer, só que ela traz o quê? Velocidade, né? Automatização. Mas você foi perfeito aí na colocação sobre isso. A máquina, ela não pensa como um ser humano e também não tem sentimentos, né? Isso aí foi até provado numa matéria recente no Fantástico, né? Que surgiu aí um jornalista lá, americano, conversando com a máquina, o software da moda aí, né? O chat. Isso. Eu até passei para a professora Juliane, mas depois ela passa para o grupo os outros 3 artigos, né, que são bem específicos. Como eu falei, desse grupo é o do grupo australiano, do grupo suíço e do grupo um canadense também. Eles falam sobre essas questões. O que também seria interessante hoje no Brasil também, as universidades, assim, que bom que tem esse projeto, né? Fazer parcerias com o pessoal da tecnologia também, né? Eu fiz uma disciplina como aluno especial na Unesp e eu até é raro ouvir alguém falar isso, né, da área de TI. E esse colega lá na época, ele era até especialista em machine learning, né, nessa daí de aprendizado de máquina.
E ele falou que bom que na empresa dele o chefe era da área de CI, porque o que diferencia o cientista da informação do TI, né? E o pessoal, até o pessoal do TI da aula em ciência da informação já pegou esse mote. O cientista da informação, ele estuda os impactos e os usos da informação, né? A tecnologia, ela vai dizer qual ferramenta que otimiza isso e aquilo, né? O TI vai dizer isso, né? Se é possível ou não. Então, na fala desse colega lá, ele falou que, tanto é que ele se interessou em fazer, ele estava fazendo doutorado nisso aí, né? E fazer na área desse aí para ele ter esse pensamento, né? Pensar no uso e no impacto, né? Por exemplo, até na hora de... Por exemplo, o DOD 5015, que eu estou lendo muito, ele foi feito por uma força-tarefa. E tinha um cara lá de arquivística, tinha um cara de arquivística e os caras de TI. Então, por isso que o modelo deles, como é que eu vou dizer, se consagrou no mundo todo, mas dessas questões que a gente fala da interdisciplinariedade, né? Então, eu achei interessante o que ele falou, foi até boas discussões. A disciplina era de arquitetura da informação, e ele trouxe vários elementos, né? E ele enalteceu muito essa visão do cientista da informação, nesses projetos aí, que o próprio Jefferson falou agora, né? O pensar, né? A questão da ética, né? Toda essa questão arquivística, é o que eu sempre digo, o plano de classificação e a tabela, a informação é um produto humano, né? Então, o plano de classificação e a tabela, o que a inteligência artificial vai fazer? A partir dos metadados criados por seres humanos, né, os códigos de classificação, ela vai automatizar isso, né? Então, é isso que é o papel dela na questão, né? E aí tem o artigo, né? O artigo fala isso, né? Deixa eu pegar aqui para aguçar o debate algumas reflexões. Eu vou abrir meu computador, que aí eu vou mostrando aqui. Enquanto você abre o seu computador... Que foi o artigo. Só um minutinho. Enquanto você abre o seu computador e vai olhando aí, eu passei os artigos já para o grupo, viu, Sanderson? Já naquele dia. Já teve gente que leu. E a gente já andou comentando assim nos bastidores algumas coisas muito interessantes principalmente do artigo dos australianos. Eu gostei bastante dele, achei bem legal. Aí só para eu organizar aqui as discussões, porque também a hora vai avançando, tá na fila Daniel, Rosa, Pedro e por fim Tatiana, e a gente encerra em Tati, tá bom, pessoal? As inscrições. E só queria deixar registrado aqui que até agora tudo que tem sido dito reforça muito, eu vejo isso, não sei se os demais colegas vão ver e depois o pessoal que vai assistir, que é os outros membros do grupo também. Quanto mais eu estou vendo essas discussões aqui, o que você trouxe, me reforça mais a hipótese na qual o grupo tem trabalhado, que é uma proposta de um termo novo da ontogênese documental, sabe? Eu não sei se os demais estão percebendo isso, mas quando você falou que é importante ter metadados estruturados, que é importante a gente preparar o terreno arquivístico para que as máquinas possam, né, que a inteligência artificial possa ser operada, para que as coisas funcionem, olha, cada vez mais eu acho que a gente está no caminho certo. Mas as pesquisas vão dizer se sim ou se não. Então, vamos lá, mostre aí. Ô, Ju, Oi. Ele já me respondeu, né? Assim, era alguma coisa que eu ia perguntar com relação à classificação e avaliação, ele já respondeu. Então, eu já estou contemplada, tá bom? Tá, perfeito. E aí eu parabenizo pelo trabalho, pela palestra de Sanderson. Acho que deu muita luz para a gente, né? Como já foi dito, e eu quero reforçar e agradecer muito, né, pela participação dele. Seria ótimo que ele pudesse trabalhar com a gente, né? Obrigado, doutora Rosa. O convite está feito, mas o assédio vai ser melhor depois, calma. A gente assedia ele depois melhor. Mas aí eu já me senti contemplada na fala dele sobre essas questões de classificação, de avaliação, porque a gente que tem que pensar e coloca lá, então a máquina pode, a inteligência artificial, ela faz, né, esse trabalho do que a gente coloca dos metadados, ela trabalhar.
mas a gente continua, né, fazendo a nossa parte. Então, achei bem interessante isso. E, e aí complementa com o que Jefferson colocou. Está respondido, sim. Beleza. Obrigada. Então, depois que Sanderson... Você vai mostrar, Sanderson, a tela, aí Daniel fala. Eu vou... mais essas questões aqui, que a professora Juliana já colocou, né, do grupo australiano, as provocações que até eu escrevi essa parte aqui, eu usei muito ele, é o Holland, Gregory Holland, ele fala sobre essas provocações aos arquivistas, né? Aqui no finalzinho, até das minhas considerações, eu coloco esses pontos-chave, né, do debate da inteligência artificial na arquivística. Ó. Deixa eu ler bem rápido para os demais colegas poderem contribuir aí. Então, embora a inteligência prometa eficiência no suporte de avaliação digital, né, documentação e descarte, parece ser uma capacidade emergente e certamente não é a bala de prata, né, que ele fala, né, pronta para produção. Né? Então, no entanto, a inteligência chegou ao nosso campo e produzirá mudanças profundas em nossos ambientes de trabalho. Ele coloca também, é importante notar que é necessário desenvolver uma compreensão sobre o conceito, que é o que a gente está fazendo nessa noite aqui, né, dentro da profissão, para garantir que as necessidades de gestão sejam atendidas no futuro. Os arquivistas precisam aproveitar a oportunidade apresentada pelo surgimento desse conjunto de novas tecnologias para explorar o potencial, né, como um meio, né, expor as realizações, né, e aprendizado para a comunidade profissional mais ampla. Então, sob a discussão da IA na gestão de documentos, precisamos estar informados e, de preferências, experientes em técnicas, né, para neutralizar os argumentos tecnológicos de não conformidade e, a fim, atender os requisitos de documentação para nossos próprios requisitos, né, como os descritos nessa ISO, né, que é a de metadados, né. Precisamos entender como implantar IA, né, que é a inteligência artificial, que contribui para a gestão. Nosso objetivo deve ser uma boa manutenção de registros. Para alcançá-las, devemos aprender as novas tecnologias. Né? Então, esse texto aí vocês vão ter acesso, né? Já vai estar no grupo de vocês, né? Então, esse autor aí, ele fez um bom apanhado da inteligência artificial na gestão documental. Foi sim, excelente texto, excelente. Daniel, fique à vontade. Pronto. Justamente alguns apontamentos que foram trazidos agora, no final, já meio que trouxe o que eu queria tratar aqui. É o seguinte, eu vejo que dentro da área de arquivo existe uma questão que ela precisa ser revista entre os profissionais e entre a comunidade como um todo, que é a questão de deixar de ser reativo, simplesmente assim, e ser mais ativo diretamente. Porque o que acontece? O fazer arquivístico, ele é muito um trabalho, eu vejo assim, até a palavra um pouco grosseira, mas a gente vive enxugando gelo, né? Tipo, a gente não consegue, de fato, racionalizar as nossas práticas de maneira eficiente para que a gente consiga usar inteligências artificiais ou a própria tecnologia de maneira mais simplista para o fazer arquivístico. O que acontece? Eu vejo que diferenciar e apontar o trabalho do profissional de arquivo com relação às questões de planejamento e de gestão, para que a gente consiga ter, de fato, o que a gente faz e quando e como, são muito mais necessários ter essas respostas para que consiga, sim, usar uma inteligência artificial que ela se dispõe ao que a gente propõe a ela, porque, um exemplo, o ChatGPT é uma inteligência artificial que busca agradar a gente com alguma resposta. Ela não necessariamente vai nos dar uma resposta correta ou efetiva, mas o que ela busca, o objetivo do ChatGPT é agradar a gente com uma resposta. E as outras, cada inteligência artificial, ela tem um objetivo. Então, assim, até para que a gente use uma inteligência artificial para o nosso fazer, a gente tem que saber para que a gente quer aplicar essa inteligência artificial para que ela aprenda aquilo. Então, acho que há uma necessidade muito grande de identificar, de fato, o nosso fazer, como a gente faz sistematicamente, para que isso possa ser refletido em algoritmos também, e assim, dessa forma que a gente consiga utilizar, às vezes até inverter lógicas de como a gente faz, porque como a gente já vive numa
atuação reativa, de ficar respondendo ao que é demandado para a gente não tem tanto, vamos dizer assim, a eficiência no planejamento, nos modelos de gestão dentro da arquivologia. A gente tem, ao meu ver, a gente tem dentro da arquivologia um trabalho consolidado a nível de gerenciamento de arquivos para o arquivo, mas não necessariamente o gerenciamento de arquivo para as gestões, para a administração. Então, a gente precisa, de fato, entender, de fato, o que a área precisa para que as inteligências artificiais ou qualquer uso de tecnologia ela seja eficiente dentro da área. Aí, o que é que eu questiono? Onde a gente precisa chegar enquanto profissional para que a gente consiga, tipo assim, melhorar nesses aspectos? O que é que a gente, dentro da sua pesquisa, assim, o que é que você vê que tanto a questão do impacto das tecnologias e das inteligências artificiais é muito grande, mas, tipo assim, existe uma barreira dentro da área histórica relacionada ao uso de tecnologias e o que isso tem impactado na atuação hoje, na sua visão, para que a gente possa também ampliar nesse sentido, porque eu acho que isso é algo que realmente traz justamente essa questão de porque a gente precisa entender o que, de fato, um documento tem, o que é que existe antes de criar um documento. Boa noite, Daniel Canuto. Satisfação em revê-lo. Você colocou o ponto-chave, né, que ainda acontece, né, do arquivista não participar da produção documental, né? Você falou aí do reativo, é o que chega no arquivo central, né, no arquivo intermediário ou arquivo permanente, né? Então, aí essa questão de gestão mesmo, de gestão, de visibilidade do profissional dentro da instituição. É por aí mesmo do arquivista estar participando, né, da produção documental, né, que a própria arquivística integrada fala, né, que o arquivista tem que participar desde a produção, né, para ter uma boa utilização, uma boa destinação, que é uma barreira, como você bem colocou. Eu tenho uma hipótese aqui, e essa questão histórica, né? Tem um artigo recente da revista na plataforma Emerald, né, que é da revista Records Management, que fala, a minha hipótese se confirma, né, que essa é uma carga portuguesa. Que tem um estudo lá, recente, acho que é de 2022, que fala sobre isso, sobre essa carga histórica, né, principalmente dos arquivos portugueses. Né? Que é essa questão, porque não a gente vai fazer apologia aos australianos, aos americanos, aos canadenses, né, que a visão deles é diferente, tanto é que é um racha. Né? Por exemplo, nos Estados Unidos você tem o gerente de registros, e tem o arquivista em Washington, né? Mas eles trabalham, de certa forma, em conjunto, mas tem essas duas figuras. E o Brasil é essa herança portuguesa, né? do histórico. Da Itália também, tem muito isso, né? Agora, recentemente faleceu o Hélio Lodolini, né? Que nas traduções lá do Schein, né, ele fala isso, da tradição italiana. Na Itália, arquivo é só arquivo quando é arquivo permanente, arquivo histórico, né? Essa questão do arquivista na gestão, muito embora as escolas brasileiras elas adotam a integrada, eu nem falei do Records Contínuo, né? Juliane é uma estudiosa, ela sabe, ele é mal interpretado. Inclusive, tem estudos de uma australiana que eu li recentemente. E por quê? Porque o mundo, que é bom e ruim, consagrou-se a teoria das três idades. Né? E essa australiana ela fez um estudo na Suíça, né? Porque a Suíça ela fala francesa e fala, acho que alemã, é uma mistura lá. E ela fez um estudo na fala francesa e todos... O que eles sabiam de recordes contínuos, eles tentam o quê? Eles tentam adaptar a teoria das três idades no recordes contínuo. Nossa. Eu nem toquei isso, aí é outra pauta, né? O recordes contínuos, o que ele é? Ele não é a continuidade, ele não tem essas três idades. Né? Então ele se acomoda bem no digital. E talvez, Canuto, se no Brasil um dia adotar o modelo do recordes contínuos, isso aí pode ser solucionado, né?
nessa questão. Mas a essência, ela nem está na tecnologia, a questão toda está em gestão, é a gestão. É essa questão que os arquivistas hoje têm que trabalhar, né? Nessa questão de se colocar. Eu sei que é difícil, né? Seu irmão trabalha comigo, luta comigo lá no IF, e a gente sabe que você está aí na UFPB, né? Então é difícil a gestão, mas alguns avanços a gente tem, né? Você tem aí o irmão de Canuto, que ele trabalha comigo lá no IF, o José Canuto, ele tem participado até de comissões com o pessoal do TI lá. Isso daí, para mim, é um avanço magnífico, né? De você chamar. E por que eu citei o exemplo do DOD 5015? Porque o NARA, que é a visão americana, eles têm a visão de gestão, eles participaram da construção dos requisitos, né? Junto com o pessoal de TI, né? No Brasil, até teve um evento do Arquivo Nacional, estava lá os grandes nomes, né? Eu respeito, leio e admiro, né? A Lacombe, a própria Brenda Rocco, já nem sei se está mais na Nacional. E eu falei, por que eles não faziam parcerias com o CERPRO, com essas empresas brasileiras de tecnologia? Ela falou, não é o papel. Claro, não é um papel legal, mas é como você falou, a gente tem que sair da casinha, tem que pensar diferente. A gente tem que dizer, eu sou arquivista, a gente produz, a gente tem a capacidade de contribuir no trabalho de vocês, né? Um bom exemplo hoje, né, é o pessoal de Santa Maria, né? Foi minha colega de turma, a sobrinha de Daniel Flores, né, Débora, ela trabalha lá com o sistema lá, que é o CIE deles, né, só tem lá. Ele só não avança para o Brasil, parece que tem uma parte privada junto, né, não é só da UFSM esse sistema. E, assim, alguns aqui é do grupo Arquivos, ela bota exemplos maravilhosos de metadados, esses dias ela botou de metadados de documento digital, né, com todas essas descrições arquivísticas. Então, eles, de certa forma, conseguiram trabalhar lá, né? Na gestão, né? No nascedouro dos documentos. Então, no Brasil, hoje, é difícil, né? Essa questão do arquivista ser visto, né? Como na produção de documentos, né? É essa questão que Daniel falou, é reativo, termina no arquivo central, né? E que bom que instituições ainda algumas têm, né? Tem instituições que não têm arquivo central, né? Verdade. Um exemplo é o protocolo, né? Então, mas aí é gestão, né? É de cultura, né? Então é outro tipo de estratégia. Eu sei que é difícil, né? Mas a gente tem que... Eu sempre digo para os alunos, quem não é visto não é lembrado, o arquivista tem que ficar lá. Exatamente, e assim, essa coisa da gestão mostra e prova que a tecnologia por si só não é o suficiente, ela não, né? Não faz sozinha. Pedro, fique à a vontade. tecnologia é o meio, né? Isso, é o meio. Pedro. Vocês me ouvem? Sim. Então, boa noite mais uma vez. Obrigado, Sanderson, pela sua colaboração conosco. Parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigado. Eu queria fazer algumas ponderações e pedir a sua opinião, né, ou a sua análise sobre uma questão que me veio enquanto você falava. Veja, primeiro, o seu incômodo, né, é o meu. Desde o começo da minha pesquisa, lá em 2019, eu sempre me incomodei com a diferença terminológica do Brasil com os outros países nessa questão da gestão de documentos, da questão dos registros, tá? A gestão de registros. E alguém que conseguiu, para mim, sanar esse problema foi uma professora da Universidade de British Columbia, no Canadá, chamada Corinne Rogers, que ela estabeleceu um conceito que, para mim, foi o conceito base da minha pesquisa de dissertação, onde ela estabelece o que ela considera como registro e diferencia bem de outros objetos digitais, e ela traz, pelo menos na minha percepção, as implicações práticas, né, de você perceber os metadados como parte do acervo, trazendo a necessidade de ter os elementos lógicos, os elementos físicos, os elementos conceituais, né, os lógicos relacionados aos softwares, os físicos relacionados, por exemplo, ao hardware, os conceituais relacionados àquilo que é necessário para que o documento seja manifestado. E aí, a partir da minha revisão, que eu sou orientando de Wagner,
e fiz a mesma cartilha que você, o Prisma, o VozViewer, o NVivo, essa treta toda aí. Você estava falando e eu estava lembrando de Wagner na minha cabeça. Então, eu fiz essa mesma revisão para registros, para gestão de registros digitais arquivísticos, e a luz que acendeu na minha cabeça foi que, para além das dimensões lógica, física e conceitual, para ser arquivístico, é necessário que haja uma quarta dimensão, e é isso que eu vou tentar provar, né, nos meus próximos 4 anos, que seria a dimensão contextual relacionada aos requisitos arquivísticos. E aí hoje, e isso passa muito pelo tema deste grupo aqui, esse é o meu interesse em estar aqui, né? Eu acredito que estabelecer requisito arquivístico através de metadados para documentos digitais, na sua concepção, é um dos lugares por onde isso vai passar. E hoje eu assisti um episódio de uma série que me fez pensar que tudo que a gente está fazendo aqui é muito válido. Vou ser bem rápido, tá? O nome da série é Agente Noturno, tá na Netflix, e eles estão investigando um crime, e eles estão, como é que eu posso dizer assim, suspeitando que alguém tem envolvimento naquele crime e conseguem capturar o celular daquela pessoa. E o celular daquela pessoa tem uma foto de um dossiê arquivístico, tá? E aquela foto daquele dossiê não é uma prova substancial. Então, o que é que eles fizeram? Eles disseram, a gente precisa ver os metadados dessa foto. E aí foram ver a data e a hora que aquela foto foi tirada. Depois que eles viram os metadados da foto, eles disseram, precisamos ter acesso ao registro de acesso desta sala. E aí foram ver quem teve acesso com qual crachá naquela hora, naquela data. E quando eles uniram os metadados dos registros de acesso àquela sala com os metadados da foto, com os metadados de geolocalização da foto, eles conseguiram a evidência que eles precisavam. Então, sem a junção destes contextos, seria o cartão postal não preenchido, seria um documento. Com a junção desses contextos, eu tenho um registro digital arquivístico complexo aí. Então, resumindo aqui o que eu quero perguntar para você, do mesmo jeito que na minha cabeça, a minha revisão sistemática de literatura sobre registros arquivísticos acendeu essa luz de ter esse outro elemento a ser considerado, que é o elemento contextual. Eu acredito que a gente faz isso aqui tudo, né, e fica na Quinta-feira Santa falando essas coisas de 10 horas da noite, porque a gente quer oferecer, por um lado, uma contribuição acadêmica, mas, pelo menos para mim, a gente também quer oferecer uma contribuição prática para a nossa área. Então, na perspectiva prática, dentro da tua pesquisa, Sanderson, que buscou aí relacionar, né, inteligência artificial com arquivos, foi possível perceber alguma luz no sentido de que a gente precisa ainda buscar? Porque o que me incomoda ainda, a gente não consegue sair do raso, a gente não consegue entrar em profundidade naquilo que a gente precisa fazer. Então, por exemplo, o meu incômodo atual com os registros digitais arquivísticos são, mas quais são esses metadados que estabelecem esses requisitos arquivísticos? Então, o meu incômodo agora, talvez incômodo não seja a palavra certa, mas a minha curiosidade agora, vamos usar essa palavra que eu acho que tem mais a ver com o pesquisador, mas a minha curiosidade agora é o seguinte, no contexto das inteligências artificiais, o que eu preciso pesquisar para concatenar a necessidade de criar parâmetros prévios à criação do documento, com inteligência artificial, com metadados, para que tudo isso possa se converter em a gente não estar daqui a 10 anos dizendo precisamos aprender tecnologia, precisamos dar importância aos metadados, os arquivistas precisam se reinventar. Mas ok, a gente já está falando isso desde que eu me entendo por gente. Mas o que é necessário fazer? Então eu queria, na verdade, uma dica sua daquilo que você poderia dizer assim para a gente. Se eu fosse vocês e eu estivesse pesquisando elementos anteriores à criação do documento para que ele seja arquivístico dentro do que a gente considera sendo arquivístico, baseado na minha pesquisa de inteligência artificial, eu deveria acrescentar esses elementos. Então, eu queria ouvir você sobre isso. Não sei se eu fui claro ou fui confuso, mas é basicamente isso. E obrigado pela sua colaboração. Eu agradeço aí a sua contribuição com a autora. E realmente você disse a palavra-chave. Eles falam em evidências e contextos. A literatura internacional é muito efetiva nisso, né? Na questão dos recordes, eles só são... E tem outra questão também, que aí até o autor inglês, ele questiona, né? Porque isso está em todos os modelos de requisitos. Você tem que declarar que é um recorde.
declarar que aquilo é um documento oficial. Então, com relação a essa pesquisa, ela não traz dicas, é mais as reflexões, as provocações que está ali naquele ator, o rolo, né? Que fala tudo isso que você falou, que é muito embrionário ainda, Pedro, essa questão aí. Eu nem falei do projeto da professora Luciana Durante, ela está com o projeto 5 Interpares, né? O AI, né? Trust AI. E ela até passei a professora Juliana, o último artigo dela, uma fala na Polônia, e ela fala basicamente que a certificação digital ela não vai resolver os problemas. Todo esse projeto, e é o que você resumiu bem, a questão das evidências, né? O valor de prova, autenticidade, integridade, fidedignidade, né? Esse aí é o mantra da questão toda da arquivologia, seja ela em papel como em digital, né? O digital mais ainda. A confiabilidade do documento, né? De provar um acontecimento, ela refuta o blockchain, né? Fala que não é uma tecnologia para longo prazo, né? Porque ela também trabalha com preservação digital. A certificação, ela fala em autenticação, pode funcionar, né? Que é isso que a gente faz aí, alguns aqui que é o AFD, né? A gente não coloca lá a nossa certificação e coloca no repositório. Se daqui a alguns anos a gente tirar, vai ter que colocar o certificado digital de novo, porque ele vai se perder, né? Então, ela fala dessa cadeia de custódia, né? Dessa cadeia de confiabilidade. Sobre a tua pergunta, eu achei poucos artigos, eles não trazem dicas, eles trazem o quê? Que um grupo na Suíça, inclusive uma autora de origem árabe, Chabot, Makhlouf Chabot, aí é ruim falar árabe, né? Ela é do grupo do Interpares, então eles fazem o quê? Eles fazem requisitos para fazer algoritmo, toda essa parte de inteligência artificial para avaliação documental. Eles estão criando, talvez seja um insight aí de criar requisitos para o uso de inteligência artificial na avaliação do documento. Mas tudo que você falou foi perfeito, é isso daí, a questão do que é o documento arquivístico, é por isso que eu falei que a tradução mais adequada para o recorde é o documento de arquivo que traz essas características de autenticidade, fidedignidade, que você falou muito bem, trouxe até o exemplo da série, que é o contexto, eles falam muito em contexto. Outra coisa que eu não falei, o MOREC 2010, ele traz outro ponto de discussão no mundo, sobre classificação não ser engessada e hierárquica, né? Por quê? Porque quando a gente trabalha com os dossiês, né? O dossiê acumula um monte de documentos de várias classificações, né? Só que eles utilizam na literatura internacional outro termozinho interessante, que é o agregação. Eles falam em outra camada da classificação, que é a agregação. Que é o que a Débora está fazendo na UFSM com os metadados lá para agregar os dossiês dos alunos, né? E é um trabalho brilhante. E aí, só fazendo um parênteses rápido, porque eu sei que a hora já está avançada, uma coisa que me chama a atenção, por exemplo, no trabalho que a Débora está fazendo lá na UFSM, e que é uma percepção minha, é que, assim, a UFSM tem arquivo instituído há mais de 30 anos. Então, é mais fácil para uma instituição que já viu o ciclo vital funcionando, agora pensar numa coisa mais records continuum, ou pensar agora no próprio padrão de metadados, porque a UFSM... Maturidade. Isso. A UFSM criou padrão de metadado próprio, porque já refletiu tanto que viu que o padrão do EARC e do ISAD não era suficiente. Então, vejam, é um nível de maturidade alto. Então, o nosso principal problema, na minha visão, e a gente precisa provar isso, né, com pesquisa, é que as pessoas não fazem o básico. Aí, como não fizeram o básico, nunca trataram o documento, não conseguiram nem pular do corrente para o intermediário, nem eliminar, aí querem pensar na inteligência artificial para avaliar.
Então, assim, a UFSM está fazendo um trabalho brilhante com os documentos digitais, porque já faz com os documentos em papel há 3 décadas. Então, é uma questão de maturidade. E eu acho que a gente precisa aprender muito com eles e trazê-los, né, para nos ajudar. Mas, enfim, já tá bom, já falei muito. Foi ótima a sua fala, e realmente foi isso mesmo. É assim, nessa revisão eu não vi assim algo do que fazer, né? Basicamente é isso que você falou, né? Que tem que estar os metadados, eles estão criando requisitos, né? Para os algoritmos, né? Mas só que, como você falou, a gente não tem maturidade ainda para o uso, né? Inclusive saiu um artigo recente, eu não tive acesso, inclusive de alguém da equipe do Interpares, né? Ela fala que os arquivistas ainda são resistentes à tecnologia. Na verdade, ela fala de inteligência artificial. Aqui no Brasil é a própria tecnologia. Né? Mas há alas mais... Você tocou num ponto bem sensível, viu? Muito sensível agora. Muito sensível. Mas eu vou passar a palavra para a Tati. E a gente vai encerrar em Jefferson, tá, Jefferson? Fique à vontade, Tati. Legal. Boa noite, Sanderson. Parabéns. Sou uma fã da sua pesquisa, viu? É um tema que eu gosto muito. Eu queria tirar uma curiosidade mesmo, mas é algo que é a minha inquietação. Considerando aí as massas documentais acumuladas, eu entendo eu digo que é o câncer da gestão documental, porque nas instituições a gente vive 2 momentos, digitais, e eu tenho que tratar, tenho informações. E o que eu queria saber, qual é a sua consideração? A minha dúvida é qual é o empecilho, o maior empecilho, os empecilhos para que a gente utilize a inteligência artificial na classificação dos documentos. Eu sou da ala aí mais da TI, uma arquivista aí que gosto muito, eu entendo. Quando eu vejo a inteligência artificial, eu falo, era uma ferramenta excelente, claro que pensando, né, nos documentos em suporte papel, em uma digitalização, enfim. Uma conversa com a professora Juliane, eu falei, pode ser que um dia eu seja excomungada, porque eu já cheguei a pensar com o custo da digitalização cada vez mais baixo, a gente digitalizar essa massa documental, bagunçada de fato, né, desorganizada, com ferramentas de inteligência artificial que a gente conseguisse classificar, porque eu entendo o código de classificação, né, essa estrutura, esse processo que veio de atividades. Se a gente conseguisse colocar, então, né, esse conhecimento aí para que a gente pudesse utilizar essa ferramenta, eu falo tudo tão desenvolvido e ainda não atacaram, né, um ponto que eu considero aí crucial da gestão documental, e as instituições padecem, sofrem, a gente não acessa essa informação porque a gente nem sabe o que a gente tem quando a gente fala aí de NDA. Na sua pesquisa, você tem alguma consideração? Qual é o empecilho, os maiores desafios para que a gente consiga, ou se você nem vê possível, né, mas se você entende possível utilizar a inteligência artificial para classificação de documentos, seja em suporte papel ou já os nato digitais? O nato digital, né, a pesquisa tem soluções e ferramentas, né, com a própria processamento da linguagem, né, que até a própria vou me valer também, não só na questão na questão de tecnologia, né, próprio vocabulário controlado, né, que resolve essas questões, né, na hora que você vai colocar abrir um processo, um documento avulso, você tem que preencher, né, mas nem isso no Brasil faz, né, por exemplo, assim, o SUAP, ele tem essa ferramenta de você utilizar o código de classificação, mas eu sei de instituições que não usam. Mas é cultural, né? Como eu já havia falado, é cultural, é de gestão, né? Essa questão. Né? Mais por força de lei, né? Quando obriga-se, sendo que no Brasil ainda não, embora tenha lei, tenha o CONAC com recomendações, mas não utilizam. Né? Então vai dar argumentação, né? E o que você falou do digital, organizar, né? No digital, essas massas documentais, a literatura internacional fala muito sobre isso, né? Inclusive, há muito fomento de digitalização de documentos para o acesso, né?
Isso daí a gente já tem, né? Não só dos documentos correntes, como os documentos permanentes, né? Históricos, né? Na Europa, a Espanha mesmo, ela tem uma rede que você, tipo, é tipo um sistema Google, você coloca a palavra-chave e traz o documento, né? Mas é questão cultural, né? De mentalidade, de gestão, né? Que é a mesma coisa que Daniel colocou, né? Porque que não usa, né? Ferramenta tem, né? Mas a questão é de gestão, de cultura, né? Como é que eu vou dizer, argumentar, né? Que vai ser bom para aquela instituição. É bem complexo, é um trabalho, assim, todos falam, né? Inclusive, pessoal, é que o Brasil vive esse momento ainda de planejamento, como eu vi numa revisão por último agora, é um africano e uma professora era até um país em guerra lá, ele fez uma revisão internacional de gestão documental. E ele colocou isso, que os países em desenvolvimento estão nesse nível aí, de planejamento. Os países, né, que a gente considera mais desenvolvidos, eles já estão em outro patamar, né, como eu já peguei um estudo de uma, acho que é uma americana, numa universidade, né, que eles estão, assim, trabalha a questão de você organizar os documentos digitais em repositórios digitais e tudo mais, mas tem um arquivista fazendo o que os americanos chamam plano de arquivo, né? Eles trabalham com plano de arquivo, né? Teria que trabalhar com todos os instrumentos de gestão, né? Então, eles já têm essa maturidade, até a palavra hoje utilizada foi essa, é maturidade. Então, infelizmente, no país ainda não se tem essa maturidade. Os anseios aqui dos colegas aí, Pedro colocou, né? Ele faz um bom trabalho aí também, o CCJ lá da UFPB. Então, é aquela história, o arquivista ele tem que se apresentar, tem que apresentar projeto, ele tem que buscar essa transformação, senão não ocorre, não. É como já vi críticas, né, do arquivista ficar esperando os arquivos lá no arquivo central, no arquivo permanente. Mas o que você colocou os países do primeiro mundo falam isso da digitalização, ela proporcionou acesso, essa organização, inclusive tem um estudo de uma canadense que a classificação é problemática, é hierarquizada, ela falou assim, mas não me aprofundei em classificação facetada. É outra novidade também, né? E essa questão da agregação, de resolver, né? O Pedro deu um exemplo aí da UFSM, né? Já faz anos, ela foi... Eu sou oriundo de lá, então o curso é antigo, né? Então ela é uma universidade que começou nova já com... Quando ela começou a formar a universidade, ela teve o curso de arquivologia, então foi outra mentalidade, né? A construção, né? Então, assim, é o anseio da gente, né? Da questão do arquivista se colocar, né? Que nesses países de primeiro mundo ele já tem esse profissional bem sedimentado, inclusive tem associações internacionais, né? De gerentes de registros, né? Tem essa diferença aí, tem fóruns. Isso tudo eu descobri agora, mergulhando um pouco nessa literatura internacional. Mas assim, no Brasil eu vejo com bons olhos, né? A questão dos cursos de arquivologia ter aumentado, mas ainda assim, aí eu me coloco como professor também, a gente luta lá no curso de arquivologia da UFPB também, assim como a UFPB, de modernizar os currículos, né, do arquivista, trabalhar também com essas tecnologias também. A gente sabe que, inclusive, isso aí está nas leituras que eu tenho feito, de modernizar os currículos, né? Tem uma americana, Gillian, um nome bem... Ela é de uma universidade americana, ela tinha até um projeto sobre isso, sobre modernizar
os currículos, né? Tem que ter essa questão. Teve um evento que eu participei online na pandemia, que era o da Rede Cariniana, ela trouxe bastante bons exemplos, trouxe um arquivista mexicano que ele já, desde cedo, ele trabalha com os metadados, ele trabalhava com digitalização de VHS, ele procurou um TI e começou a mexer, a criar os metadados e tudo lá. Então, assim, eu me coloco nessa barca aí, que as universidades, os currículos de epidemiologia também têm que se modernizar, né? Sim. Professora, eu queria só fazer uma observação bem rapidinha, porque é quando a gente fala de... Eu acho que precisa ser observado uma questão. O grande problema dos sistemas, do uso de sistemas tecnológicos para a produção de documentos, a própria gestão, eu acho que é muito a questão da implantação, como eles são implantados no Brasil de maneira geral. Então, assim, se a gente entender que essa é uma lacuna, que o arquivista precisa estar inserido, eu acho que o simples fato de entender isso, que a gente precisa... Porque o que acontece? A gente não conhece, de fato, as ferramentas que os softwares têm. Muitas das ferramentas são subutilizadas e existe, como eu sempre discuto com a professora Juliana, operações dentro do sistema que são gerenciais e outras são operacionais. Então, assim, muita coisa que deveria ser gerencial está na mão do que está operando o sistema. Tipo, classificar um documento, ele deveria ser uma decisão antes do documento ter nascido. Tipo, a gente precisava fazer com que isso acontecesse antes, para que o usuário que não tem o conhecimento arquivístico que a gente tem, que a gente não pode querer que todo mundo tenha esse conhecimento, não por querer para a gente esse conhecimento, mas porque não cabe todo mundo ter esse conhecimento, porque nem todo mundo estudou isso. Então, assim, eu acho que a percepção dele, que há essa lacuna e que ela começa desde a implantação de um sistema, independente de qual seja, o melhor ou o pior, porque do jeito que é implantado no Brasil, de maneira geral, ele pode ser o melhor com tudo, mas se deixar na mão do operador decisões que são gerenciais, sempre vai ter o problema, e os dados vão ser os eficientes, inclusive para a utilização de inteligência ou de outros softwares que ajudem o trabalho, né, a automação dessas ações. Eu peço desculpa por ter interrompido, mas acho que era importante destacar esse ponto, porque é justamente traços que precisam ser observados, ao meu ver. Isso que Daniel colocou é importante, né? É uma das diretrizes de qualquer política de implantação, né? Você tem que ver o lado pessoal, né, também. A capacitação desse pessoal. Daí teve um autor africano que ele colocou bem importante isso, né? Nas pesquisas das estatais, do grupo a se desenvolver é a questão do pessoal. E na própria classificação facetada, a pesquisadora fala isso, né? Porque o operacional vai organizar a documentação conforme o conhecimento dele ali, o que vai ajudar para ele, né? Então, parte dessas questões aí de política e capacitações, né? Contínuas, né? Perfeito. Ótima intervenção. Vamos lá, então, Jefferson. Eu vou falar bem rápido por conta do horário. Enquanto Tatiana falava e o professor Sanderson, são 2 pontos, né, que vai muito ao encontro do que eles falaram e do que Daniel falou, o segundo. Eu fiquei pensando aqui, já anotei até para o artigo. Quando a gente pensa na utilização da inteligência artificial, por exemplo, para a classificação de assunto, né, que tem o plano de classificação das IFES, eu acho que fica um pouco mais assim evidente. Por exemplo, ela poderia ser integrada ao sistema para reconhecer o conteúdo do documento. E aí facilitava. Por quê? Porque essa classificação ela não só é feita por arquivistas, ela fica também à mercê de produtor que pode classificar de forma errada. Então, nesse ponto do assunto, talvez a inteligência ela poderia auxiliar nesse ponto. E a segunda questão é que, assim, tem um artigo do professor Renato Tassis que tem me provocado bastante, que a gente tem uma ideia, assim, que a ideia funcional, né, nos arquivos é a mais efetiva. E ele provoca, sobre a classificação funcional, falando da seguinte questão: seria uma abstração intelectual ou instrumento prático? E aí ele vai mostrando como a classificação funcional ela também é um problema em muitos países e chega à conclusão que é uma abstração intelectual. Por quê? De um lado, e aí vai o que Daniel falou, muito ao encontro,
De um lado, tem arquivistas, né, que procura aquele documento, vamos dizer, por função, é a nossa ideia, e de outro, tem usuários que não entendem que é essa função, que procuram o documento de diversas maneiras, e agora com a inteligência artificial, aí que vai ter maneiras diversas de procurar. E aí ele já fala de duas tendências, né, o professor Santos tocou em uma, que é a classificação automática e a classificação facetada, diante dessa questão, que já vem aí produzidas pesquisas. É bem lembrado, já. É essa daí que resolve esse problema, inclusive a agregação também, que eles falam, no Morec 2010, né? Mas aí uma italiana, eu li um artigo, né? Ela criticou bastante, né? E a questão, mas o funcional ainda é o mais sacramentado, é porque aí vem essas questões aí que Pedro colocou, da evidência, né? Da onde veio, qual o contexto de produção, por isso que é bem forte, mas tem esses problemas aí, e com certeza a inteligência artificial, você tocou no ponto-chave aí, vai ajudar nesse aspecto aí, da classificação, porque a partir do momento que você colocar os metadados, né? Toda a programação de máquina, os algoritmos da inteligência artificial, ela vai facilitar, né? Como eu dei o exemplo do Google Lens, né? Você vai mirar o documento ali, escanear o documento e ele vai, né, através do processamento, né, do deep, da linguagem profunda de máquina, ela já vai fazer a classificação adequada, né? Mas foi ótima a discussão aí. Não sei se contemplei aí as inquietações de Tatiana, né? Sim, mas eu ainda vou chegar que eu quero a massa documental, eu quero botar isso daí, a inteligência trabalhar para a gente. Eu acho que mas foi ótimo, foi esclarecedor, sim. Obrigada, professor. Não, a tecnologia, ela é o meio, né? Então, sim, ela vai otimizar esses aspectos aí, né? Muito bom, gente. Pense numa noite produtiva. Meu Deus. Eu juro que a expectativa era grande, mas eu estou bem surpresa com em que ponto a gente chegou, assim, no nível de discussão, nas novidades que Sanderson trouxe. Sanderson, muito obrigada pela tua generosidade, por partilhar conosco sua pesquisa, os detalhes da tua pesquisa, que nos interessa não só pelo conteúdo, mas pela metodologia em si, né? Que é, como eu já disse, a gente vai trabalhar. E eu queria aproveitar, eu achei tão rico o que foi exposto aqui hoje, que eu gostaria de saber se vocês que estão aqui, né, com seus nomes, com seus rostos e com as suas intervenções, e a Sanderson também, se autoriza que eu coloque esse vídeo aberto no YouTube do canal do grupo. Alguém faz alguma objeção? Então eu vou disponibilizar aberto, certo? E então, assim, aos membros do grupo, pesquisadores, pesquisadoras, muito obrigada por estarem aqui, por topar essa loucura que é fazer pesquisa nesse país, um grande desafio, né? Porque falta recurso, a gente estava aqui se perguntando qual ferramenta usar, sendo que essas ferramentas precisam ser adquiridas financeiramente, a gente não tem grana, não tem financiamento, enfim, mas a gente vai chegar lá. Sanderson, muito obrigada, foi maravilhoso e a gente ainda vai te aperrear mais vezes, viu? Fique à vontade aí, foi uma satisfação discutir aí essas inquietações, né? É o tema, assim, está em efervescência, né? E, assim, vai crescer mais aí, né? Pela revisão, como eu falei, foram poucos trabalhos na área de arquivo, né? Mas a tendência é aumentar e assim, o que eu almejo, assim, é que as universidades, né, fomentem mais pesquisas como esse grupo aqui, né? E o Brasil ser protagonista, que a gente tem material humano para isso, né? Mas aí cabe as parcerias também, né? Uhum. Eu vi até nessa disciplina que eu fiz, né? O rapaz lá cara brasileiro, o cara especialista em machine learning, né? Mas, como eu falei, a tecnologia é um meio.
Então, a gente, é como um bom analista de sistemas, ele fala, você me diz quais são os seus problemas que eu vou tentar resolver com as ferramentas, né? E nós, arquivistas, temos que fazer isso, né? Montar os requisitos, né? Do que a gente precisa. Eu sei que equacionar isso é complicado, né? Que a gente pode ver até esses modelos internacionais, tem críticas, por exemplo, o próprio DOD 5015 tem críticas, mas eles fizeram e aconteceram, né? Então virou padrão para todos os outros, né? E assim vai surgir com a inteligência artificial, né? Então, quem sabe aí a gente no Brasil aqui, a gente vai protagonizar, né? Também, né? Como já está fazendo aqui. Muito obrigado aí. Rosinha, faça os encerramentos, Amore. Eu já botei lá no chat, né, que, assim, endosso tudo que você falou aí com relação às discussões. Eu estou aprendendo muito com vocês. Acho que esse momento de Sanders foi muito bom, né? A gente aprendeu muito, trocou muitas experiências, e eu acho que pesquisa é isso, né? Troca de ideias. Esses meninos têm, assim, umas mentes brilhantes, né? Tá, assim, com cada ideia, com cada coisa para a gente discutir. E eu estou aprendendo com cada um de vocês. Isso eu acho que é a melhor coisa que tem, né? É a gente aprender, trocar ideias. Espero aprender muito mais. E estou feliz. Professor, rapidinho, pessoal. Tem uma coisa que eu acho que era interessante, eu vou fazer até para provocar todo mundo aqui. Uma coisa que eu estava pensando enquanto a gente estava falando aqui, com relação ao chat GPT, que é o mais comum da gente conhecer, eu acho que é uma prática interessante, até porque ele vai lá querer nos agradar com as respostas dele. É o seguinte, a gente questionar sobre requisitos, para ele, tipo assim, como se a gente estivesse pedindo para um profissional de TI utilizar ele para ele ensinar a gente a perguntar dessa forma, tá entendendo? Porque tipo, tem muita coisa que a gente pensa enquanto profissional de arquivo, mas a gente não sabe falar isso de forma que um TI entenda. Então, assim, só para poder despertar, assim, também serve para isso, para a gente saber melhorar a nossa forma de perguntar, porque o chat GPT vai simplesmente responder o que a gente pergunta, a gente vai ver se as respostas nos agradam ou não. E começar a perceber se a gente sabe perguntar o que a gente está precisando. É verdade. Se a gente sabe o que de fato a gente quer. Isso. É um exercício interessante, Daniel. Então, nos despedimos aqui com essa provocação. Nos despedimos aqui com essa provocação. Eu, líder do grupo, Rosinha, a vice-líder. Agradecemos a todos. Daniel, muito obrigada. A sua pergunta foi bem interessante. Vamos ver se a gente faz essa provocação lá com a ChatGPT. Eu sempre falo ela no feminino, a inteligência artificial, né? Pois tá, gente. Tchau, um abraço. Valeu, Sanderson. Tchau, tchau. Tchau, Muito gente. Bom obrigado a todos aí. Tchau, tchau. Tchau, tudo de bom. Boa semana.